Oi, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Mentes Brilhantes. E hoje, nesta semana tão especial, temática de Dia dos Pais, eu nem hesitei. E o meu super convidado é, para mim, com certeza, o melhor pai ever. Leandro, papai da Cacá. Seja muito Pois bem-vindo. é, vamos falar um pouquinho da nossa pequena? Na verdade, nós vamos falar um pouquinho de você, no caso. Hum, Essa é uma semana muito especial, pensando que comemorativa de Dia dos Pais, versus o que a gente vive na sociedade enquanto entendemos sobre paternidade. E quando fui pensando como trazer esse assunto e o que e como, e por isso o Lê não podia ser outra pessoa além dele, porque a paternidade ela tem sido uma nova construção. Eu tenho percebido uma construção social diferente de uma paternidade que lá atrás, na minha época, por exemplo, de filha pequena, criança, a paternidade era aquele pai que tinha a responsabilidade de trabalhar e ver os filhos no final do dia, e ponto. A grande questão é que tudo vai se reformulando e a sociedade vai crescendo e a gente vai evoluindo e as necessidades vão mudando. E hoje a gente tem podido experimentar outros modelos de paternidade, né? E eu quero que a gente comece por aí, assim, porque você fez uma grande escolha na sua vida, por causa da paternidade, inclusive, que teve muita relação com um propósito de vida, com uma carreira, né? E que teve uma escolha importante, mediada e talvez incentivada e sustentada pela paternidade, né? Vamos começar por aí? pois é, pois é. Bom, privilégio de ter casado com uma psicóloga especialista em criança, mas ao longo do nosso convívio eu entendi bastante a importância. Eu já sabia, né, a importância de um pai na presença do crescimento de um filho, né? E também o vice-versa. E quando a gente optou em ser pais, eu busquei tentar ser o mais presente possível, né? Foi uma escolha minha, até mesmo dentro da carreira, me programei de uma forma que eu conseguisse ser o mais presente possível, estar mais conectado com a Catarina. Então, isso daqui, para mim, está sendo, assim, não só desafiador, por conta que eu venho de uma criação, né, que não tive pai, então para mim é tudo novo, mas como eu falo, o privilégio de ter aí você como a mãe da Catarina. Olha, você toca num assunto importante, né? Que eu escolhi a presença, eu escolhi fazer o melhor, e tem o adendo, que eu não tive um pai presente. E, portanto, a gente fala sempre sobre reprodução de modelo e a gente entende o quanto essa reprodução de modelo ela é presente no nosso manejo parental como um todo. Mães e pais fazem isso, a gente reproduz o tempo todo. Mas também não é incomum que crianças cresçam sem a presença de um pai, né? Aonde se apoiar, aonde se ancorar para fazer uma história diferente, portanto. Conhecimento, né? Buscar informação. Eu acho que a partir do momento que eu comecei a ter mais contato com a terapia, com a neurociência, entender a importância das coisas, né, fez muito sentido para mim essa presença. Então, construir esses hábitos de ficar com a Catarina, de estar presente, de dividir com ela, de entender os porquês, né, das conexões, para mim começou a fazer muito sentido, né? E ao passar do tempo, a gente vai vivendo e vai vendo que realmente isso muda muito no crescimento, no desenvolvimento dela. Talvez o conhecimento tenha startado o desejo de experimentar
E aí os resultados colhidos, os frutos colhidos Impulsiona dão todos os vontade de dias. continuar, né? Sim. Que é o que a gente vive todos os dias em Todos casa, na os dias verdade, isso. né? Eu cresci com um modelo de pai extremamente presente, o que para minha época era raro. Porque meu pai almoçava em casa todos os dias, me levava à escola todos os dias, então eu tive um pai muito presente. Mas ainda assim, era uma figura de extrema autoridade, ponto. Então, minha mãe falava, mas sempre teve aquele lance do eu vou contar pro seu pai, ou olha, dessa vez eu não vou contar pro seu pai, mas da próxima. Ou seja, o pai parece que sempre precisa ter essa figura meio do malvado, né? Do cara bravo, como que é a tua visão em relação a isso? O que que acontece? Mesmo não tendo pai, eu tive a presença de uma pessoa muito importante na minha vida, né? Uhum, Então, fatalmente, eu acabo como uma esponja claro. segurando isso para mim, aprendendo muito, né? Uhum, E com isso, junto com a minha formação militar, me traz uma rigidez muito grande, uhum. né? Então eu tive que trabalhar muito isso, né? Eu até trago bastante isso quando eu vou conversar com alguém, com, com pais, que tem uma imagem que sempre é utilizada, né? Que é a família, né? Avô, pai, a criança, e aí tem um rompimento o rompimento de um ciclo, né? Tá, Ela é aham. muito bonita aquela imagem, Forte, né? muito forte, Sim. mas eu falo todos os dias, quando eu lembro daquilo, o quanto é difícil, né? Então, quanto mais cedo a gente aprende como o cérebro ele funciona, quanto mais cedo a gente entende a importância que é estar próximo do filho, né, Sim. para o desenvolvimento dele, as coisas ficam muito mais fáceis. Uhum. Aqui vocês, enfim, sabem muito de tudo que a gente conversa a respeito de ser pais mentes brilhantes, e a gente fala muito sobre ser pais cientistas, então precisamos estudar cérebro, né? Em casa a gente fala muito isso também, né, amor? Precisamos Tempo entender todo. este cérebro. Olha, acho que a Catarina mudou de etapa aqui. Opa, vamos lá, teve uma atualização do software, é bom a gente começar a atualizar as nossas condutas também. É, e Leandro, um grande estudioso da neurociência e tem se aprofundado cada vez mais, né, de neurociências e pessoas. Quais são os maiores desafios, então, sobre conhecer um cérebro, atuar neste cérebro e ser o principal agente de transformação e de promoção de saúde mental na vida de uma pessoa? É, depende da maturidade da pessoa que está tendo a informação. Eu gosto de falar bastante sobre a facilidade das informações quando a gente pega uma criança, né? Uma criança é como uma árvore pequenininha, a gente consegue mudar ela muito mais fácil do que uma árvore mais madura, né? Uhum, Então, a nossa rigidez como pai vai ficar de acordo provavelmente com a nossa maturidade, o uhum, quanto a gente está aberto a aprender. Eu uhum, acho que quanto mais aberto a aprender e entender o cérebro, e eu falo isso não só por conta dos filhos, né? Eu acho que todo mundo deveria entender de neurociência, não precisa se aprofundar, mas entender os porquês, as conexões, os formatos. Isso daí faz com que a gente consiga entender as atitudes das pessoas próximas e a gente consegue deixar muito mais leve até mesmo a nossa vida. uhum, Né? uhum. Vocês sabem que quando o Kaká nasceu, os primeiros dias. Esse ano, 2025, tá bem frio, né? A gente teve aí um mês de junho bem gelado, enfim, um inverno meio antecipado e tal. E o ano que a Cacá nasceu, 2022, também foi um ano muito frio. Depois nós tivemos dois anos ótimos, né? Que o frio passou longe da gente, mas 2022, claro que foi muito marcante pra gente, porque foi o nascimento da Cacá. E eu me lembro de dias muito, muito, muito gelados. A gente em casa com uma recém-nascida, aquele clima bucólico, né? A rua cinza e dentro de casa tudo escurinho, com o aquecedor ligado, tudo muito frio e a gente também sem sair de casa, né? Porque a Cacá tinha acabado de nascer. E o Leandro assistindo. Como que era o nome daquele canal do YouTube? Nossa, como Meu que Deus. chama Não, aquela pera, eu deveria ter anotado mulher? pra trazer. Macetes de
Mãe. Macetes de mãe. O canal... Não, gente, tô ganhando um total de R$ 0 pra fazer merchan de alguém, mas eu preciso fazer porque foi muito bom. Eu falo para todo mundo dessa mulher. Vai lá, são vídeos curtos e realmente são coisas da fase do desenvolvimento da criança que vem assim cirúrgico. É, Ajuda muito, é, muito. Para é. todo mundo eu falo dela. Pois é. E aí, quando o Lê traz essa questão do... Todo mundo tem que estudar um pouco de neurociência, não precisa se aprofundar, se pós-graduar, mas tem que conhecer, tem que entender. É um pouco isso, mas para que aconteça isso, tem que ter uma coisa importante, e aí é o que eu mais percebo na tua paternidade, e aí quero que você fale sobre isso. Precisamos ser humildes para saber que somos adultos, maduros, experientes, e não sabemos nada daquela criança. Tem que ter muita humildade e tem que ter muita coragem de assumir que eu não sei nada, tenho que aprender e, portanto, estou disposto e disponível, porque eu vejo um tantão de famílias que acompanho, tanto clinicamente quanto na vida, com esse peito inflado, com esse ego de eu sei, de eu mando, você obedece, e aí você teve que romper tantos ciclos, né? Ou, na verdade, teve que romper tantas ideias cristalizadas da vida por conta dessa rigidez que você trouxe pra gente, que na paternidade fatalmente não é diferente, né? Então, pensando nessa humildade de aceitar que precisa conhecer de cérebro e de desenvolvimento e de Catarina como tua filha, porque além de todas as teorias existe uma personalidade ali que é só dela, e a coragem de assumir esse papel como preciso ser um estudioso, enfim, conta pra gente da onde vem essa É, humildade e a coragem. não é fácil, não é fácil aprender alguma coisa nova, ainda mais porque, no meu caso, eu acredito que a facilidade veio porque eu não tive nenhuma experiência com pai na minha infância até os 12 anos. Tá. Então era tudo muito novo. Então isso me obrigou a estudar como que eu lidou com uma criança, né? Uhum. Para alguém, uma família que vem aí já de uma criação, já vem enraizado um formato de seus pais mostrando como que foi. E isso daí deixa muito mais prático, quer dizer, muito mais prático. O cérebro não precisa aprender nada, eu só vou replicar como que foi feito com os meus pais lá atrás, Uhum. né? Prático, Então, mas perigoso, né? e esse daí eu acho que é o maior perigo, porque é onde a gente vê o tempo todo conflitos, né, entre pais e filhos. Na minha época, funcionou e era assim. Uhum. Esse daí é o pior caso, porque nós estamos evoluindo o tempo todo. A Uhum. gente olha as próprias doenças, elas evoluem. Né? O cérebro ele evolui, o ambiente está evoluindo o tempo todo, os formatos de a gente trabalhar com uma criança ou trabalhar mesmo, né? O nosso trabalho está evoluindo, né? Sim. Replicar o que foi feito lá atrás é um pouco perigoso. Agora, se abrir para conhecer é um desafio, mas eu acho que vale muito a pena porque vai colher bons frutos à frente, né? Uhum. A gente fala bastante do desenvolvimento da Catarina dentro das suas fases, né? E aí, mais uma vez, a gente fala de neurociência, né? Sim. Dos primeiros anos, o quanto isso é importante, Uhum. né? E a gente vem colhendo bastante desse tempo que a gente aplica, né? E aí, de novo, a gente fala sobre tempo, né? Onde a gente está colocando força com o nosso tempo. Uhum. As escolhas que eu fiz lá atrás em abrir mão de alguns caminhos para me conectar com a Catarina, eu tenho certeza, uma por mim, né, Uhum. que é muito bom, e por ela também, porque a gente sabe que vai estar entregando para o mundo uma criança muito bem preparada. Não vou falar 100% porque o tempo todo mundo Claro. está mudando, né? Uhum, uhum, uhum. Vocês sabem que eu acabei de contar que eu tive um pai muito presente, né? Uma mãe também. E com certeza eu falo muito isso pro Lê, né, amor? Que fatalmente o meu senso de autoconfiança, a minha força, eu não tenho a menor sombra de dúvidas, que ela vem de uma infância em que eu tenho, né, aonde me ancorar no que diz respeito à fonte de segurança. Então, eu sempre tenho certeza que vai dar tudo certo, porque lá na infância eu sempre tive alguém para me amparar, para me acudir e para me ajudar a resolver o problema. Agora, essa não é uma realidade
geral, né? Eu com certeza, e aliás, por isso, inclusive, escolhi como direcionamento da minha carreira, não só a avaliação neuropsicológica, mas a mentoria de pais, porque eu entendo que na infância e na adolescência, aquela frase famosa e cirúrgica, o que acontece na infância não fica na infância, a gente leva pro resto da vida, né? E eu tenho certeza que o que me aconteceu na infância, eu carrego pra minha vida e fatalmente me alimenta para que eu seja uma adulta segura, autoconfiante e que humilde em buscar essa ajuda quando eu percebo que o negócio ficou mais frágil aqui dentro. Mas e as famílias que não conseguem, por exemplo, as famílias de mentes brilhantes que têm tantas dificuldades de conexão, porque o cara pisa na bola o tempo todo, porque tem que dar bronca o tempo inteiro. Então, por isso que né, você sabe muito bem, me respaldo, me entrego para essa missão de mentoria de pais, justamente porque eu desejo que cada vez mais crianças e adolescentes tenham pais funcionais, presentes e que amparem seus filhos para que eles, independente de suas dificuldades, tenham autoestima e autoconfiança, porque é isso que vai favorecer uma vida adulta feliz, saudável e resiliente. Mas é verdade também que nem todos os adultos vão ter essa história para contar que eu tô contando. Vão ter a história de que na infância tiveram pais presentes e que ampararam, que trouxeram segurança, etc e tal. Como é o teu caso? Naturalmente, se o que acontece na infância não fica na infância, as fragilidades de uma infância que não tiveram esse lugar de segurança vão percorrer ao longo da vida e vão chegar na vida adulta, né? Como é essa vida de agente de regulação emocional de um filho, porque é o que somos agentes de regulação emocional, versus a necessidade de busca pelo nosso fortalecimento em saúde mental também. Como você enxerga isso? A importância da sua saúde mental para promover saúde mental na Cacá. E para os pais que vão nos ouvir, como é que eles podem encarar esse olhar para a sua própria saúde mental, vendo seus filhos como a principal motivação? Quando a gente fala de saúde mental, e eu venho aprendendo bastante, não só dentro do espaço, mas com você, a gente precisa se autorregular. A gente precisa estar aberto. Então, são escolhas, né? E as escolhas dos hábitos. Então, juntar hábitos, escolhas, conhecimento e tempo. Então, por que a gente optou em, nesse momento, manter só a Catarina? Porque a gente sabe que demanda tempo, demanda entrega, né? E quando eu olho lá para trás e vejo uma vida que, como militar, era uma vida que tinha seus horários, porém uns horários diferentes, trabalhar 24 por 48, não estava me trazendo um conforto, também realmente estava mexendo com a minha parte psicológica. E eu entender que eu precisava de ajuda, precisei de muita ajuda para compreender isso. Então, se autorregular para conseguir se entregar para um filho é muito importante. Por que eu falo isso? A minha vida sempre foi muito dinâmica, muito explosiva para a solução de problemas. Então, para eu resolver um problema, eu precisava ter criatividade e fazer independente de qualquer coisa. Quando eu pego a Catarina começando a engatinhar, a levantar, e ela levanta, e eu vejo ela pegando as coisas de vidro de cima do nosso móvel, a primeira coisa que eu tenho que fazer é vou lá tirar e coloco no chão. Só que aí eu já estou trabalhado nisso, eu já estou com conhecimento, eu já busquei ajuda e eu já sei que se eu começar a ter uma outra atitude, der tempo e explicar, eu consigo ter um resultado melhor. E aí isso é onde entra a autorregulação. Então eu não grito com ela, eu deixo de gritar, porque automaticamente solucionar problema. Eu já pego, tiro, coloco no chão. Como é que tá a cabeça da criança? Eu pego, dou um tapa, né? Se vou olhar para trás, é o tapa. Vamos dar tapa que 2, 3 tapas igual cachorro. Para. E aí, será que é por aí o caminho? E aí, quando a gente adquire o conhecimento e não faz
a autorregulação com a criança, e aí você vê que em 2 vezes que você aplica e em 40 segundos que você desprendeu o seu tempo, funciona, é encantador. Eu falo que hoje ter conhecimento, buscar a informação é libertador para a gente conseguir ter uma criança regulada. É uma Né? criança Que é o que regulada. a gente tem hoje em casa, né? Sim. Não vou falar que não, a gente não passa perrengue, a gente passa, ela chora para tomar banho, ela chora para tomar remédio, as vitaminas dela todos os dias, a gente fala de novo, mas a constância e o formato de entrega com conhecimento não fica tão pesado, não É. fica tão pesado. Olha que assunto interessante. Quando você fala, por exemplo, a gente passa nossos perrengues para tomar vitamina de manhã, ela chora porque não quer tomar a vitamina. Gente, todos os dias da vida, tá? De domingo a domingo, até quando a gente viaja, a vitamina vai junto, as vitaminas. A gente não abre mão, ponto final. E aí, quando a gente fala sobre um adulto regulado, cria-se uma criança regulada, a gente tem um código secreto entre nós que é: nem sempre mesmo regulados, nem sempre a gente tá naquele dia com a corda para esticar no tanto que ela vai exigir, por exemplo, para tomar o raio da vitamina. Então, se o Lê tá lá negociando e fala e conversa, e para ele deu, porque às vezes a gente tá com mais tempo, mais paciência, e somos mais regulados e, portanto, a gente dá conta de segurar mais a onda, o Lê fala: bom, mamãe, enquanto eu vou colocando as coisas no carro, você administra aqui o remédio da Catarina? O que eu já entendo com isso? Pra mim deu, venha aqui pelo amor de Deus, antes que eu baixe a avó Luzia, que é a avó dele, e faça essa menina enfiar a goela, é isso, bota de goela abaixo essa vitamina. E aí eu assumo de pode lá. Eu não estava na cena, então é claro que eu vou chegar regulada, porque ela não estava me testando ou me desafiando. Então é claro que a minha paciência naquele momento está a contento, e aí eu vou conseguir dominar aquela situação. E o contrário também. Se eu já fiz, já aconteci, e pra mim deu, eu faço a mesma coisa. Papai, você pode ajudar a Catarina? Porque agora eu já tentei, agora eu vou fazer uma coisa XYZ e agora é com você. Em nenhum momento a gente diz: olha, pra mim deu, eu cansei, essa menina não tem jeito, vai você. Como se a gente estivesse, de alguma forma, desistindo de algo que pra gente é importante, é um valor. Cuidar da saúde pra nossa família é um valor. Então, acho que a gente tem 2 coisas aqui, né, quando a gente fala sobre regulação. Precisamos estar bem conosco, enquanto indivíduos, pessoas, para sermos, então, pais regulados, né? E alinhados aos valores da família. Então, tem uma coisa muito importante que a gente precisa muito trazer, né, amor? Que é: você, enquanto família, tem os valores bem determinados e direcionados enquanto família? Porque se cada um tá indo numa direção sobre os valores, cada um vai ter um comportamento diferente, né? Mas ainda assim, quando a gente pensa em regulação, também exige essa coragem, essa humildade que a gente falou sobre busca de conhecimento, buscar ajuda emocional para ficar bem e para, olha, eu tô chegando no limite muito rápido, opa, não, eu preciso de ajuda, peraí, tem alguma coisa acontecendo comigo. É mais autorresponsabilidade do que ficar culpando a criança por ser uma criança terrível, difícil e etc e tal, né? Também exige humildade para buscar ajuda, né? Com certeza, buscar ajuda. E hoje em dia, eu falo que é muito mais fácil a gente convencer, e não é nem convencer, é só mostrar para um adolescente a necessidade a importância da terapia, né? E entender disso, entender a TCC, por exemplo, que eu acredito bastante, é muito mais fácil. Para nós mais velhos, quanto mais rápido trouxer isso para dentro e entender que a gente precisa ter o conhecimento de si próprio, né? Por isso que eu sempre vou falar, entender o próprio cérebro, né? E no contexto de um casal, de pais responsáveis ou de uma família, né?
os combinados, os ajustes, a sensibilidade entre o casal. Uhum. A gente entende muito que a correria do dia a dia Sim. acaba afastando, deixa com a avó, deixa com rede de apoio, né? E isso bagunça bastante, É. né? Acontece, é necessário, Acontece, não mas... tem jeito, né? Mas sim. acho que o casal em si que está ali conectado com a criança tem que ter essa sensibilidade, que nem você falou, né? Você já identifica em mim quando eu não tô, né? Eu vou tentar fazer algo com a Catarina e ela que não é desafiar, mas ela com os argumentos dela, ela acaba me tirando do sério, né? Porque nós Desestabilizando mesmo, né? É total, e eu claro. fico quieto ali e a Cíntia vai lá e deixa comigo. E eu, da mesma forma, né, vejo a Cíntia na correria fazendo as coisas dela, ou até mesmo tem que fazer alguma entrega de alguma tarefa dela ali. Puxa, traga para cá atrás, eu vou lá e vou fazendo. Eu acho que um casal, o CPF resolvido, né, e o casal em si muito bem alinhado, fica muito mais leve criar um filho hoje, né? Mas são escolhas. De novo, a gente fala e o tempo todo vai bater no quanto a gente está disposto e está trabalhando o nosso tempo, né? Antigamente a gente falava em 10 minutos estou saindo de casa. Eu sei que não é daqui uma hora, é daqui uma hora. Então, começar uma rotina, ela vai empacando. A Catarina, ela empaca em todo o processo de sair para ir para a escola. Todo o processo, até para entrar no carro, ela para, né? Ela distrai ali com o sapato, inverte o pé. E o que o pai faz se não está programado com o tempo? Já pega lá, desde lá da cozinha, já pega toda a comida, já no meio do caminho, já coloca, embrulha de tudo de um jeito, coloca na mão da criança, vem aqui, pega no colo, já empurra a roupa nela, e aí choro começa porque eu quero meu brinquedo. Senta tênis, põe no carro, cinto, e é aquela confusão. Eu acho que se a gente se programa com o nosso tempo, a gente consegue, aos poucos, ter uma entrega adequada e colher bons frutos na medida do possível. É isso. Considerando nossa semana temática, semana de Dia dos Pais, e que muitos pais nos ouvindo, que recado você deixa para esses pais que desejam uma paternidade ativa e aquela paternidade que não ajuda a mãe, porque a gente vive em outra sociedade, graças a Deus, de que pai não ajuda. Pai é pai, pai tem o seu papel fundamental e essencial na rotina, na construção de identidade e de personalidade de uma criança. Que recado que você deixa para esses pais? São dois. Primeiro, saiba trabalhar seu tempo. Trabalhando o seu tempo, você consegue abrir para conhecimento. E não estou falando, mais uma vez, eu não estou falando para se aprofundar na neurociência. Tá aí, assim, macetes de mãe, você pega ali videozinhos de 10 minutos, né? Você consegue aprender muita coisa. Buscar sobre a neurociência, buscar sobre a orientação parental. Hoje é uma coisa muito comum de ter acesso. Se entregar de verdade, né? Eu acho que falta isso. A correria do dia a dia faz com que a gente comece a fazer escolhas e às vezes não são as melhores escolhas, né? Dar 2, 3 passos para trás e olhar para a rotina. Sim. O que está acontecendo com a rotina? Será que está valendo a pena eu ficar no celular o tempo todo resolvendo problemas que eu posso ter colocado na minha agenda e resolver amanhã? Né? Hábitos, mudança de hábitos. Eu acho que é difícil, muito difícil falar sobre isso. Eu tive muito trabalho, mas é muito compensador. Muito bom, obrigada. Obrigada por estar aqui, obrigada pela grande jornada que já percorremos e que percorreremos ainda. A gente volta a falar mais da nossa história. É isso, obrigada. Se você é pai e precisa muito que mais alguém escute esse direcionamento, não como verdade absoluta, mas como um acolhimento. E compartilha esse episódio. Se você é mãe e entende que tem um pai precisando ouvir, compartilha também, e que a gente dissemine informações. Mais do que da neurociência, a gente compartilhe uma mensagem de amor e de valor pela nossa família.
compartilhe, curta aqui o nosso canal para que a gente chegue cada vez mais além. E quanto mais famílias alcançarmos, mais transformação de vidas teremos. Obrigada e até a próxima.